lindo, né, gente? O chá, comprando mais de um, tem desconto, né? R$ 70. O convite normalmente é por 80. Comprando mais de um, segundo a Heleninha. Se não tiver desconto, pode cobrar dela, hein? Vai ser no dia 25/10, a partir das 14 horas, no Espásio Giardino. Aqui o buffet da Estevão Pernet, número 276. Os convites estão disponíveis lá na livraria. Cada convite dá direito a uma bingada grátis, valendo uma TV. O cardápio aqui, semana passada até conversei com o Nelson, cardápio de festa mesmo, hein? O pessoal tá com fome, eu vou falar do mesmo jeito. Tem salgados fritos, coxinha, bolinho de queijo, quibe, bolinho de bacalhau, risole de pizza. Aí, ó. Tá miúdo aí, ó. Esfirra de carne, enroladinho de salsicha, esfirra de calabresa, enroladinho de espinafre com ricota, folhadinho de frango, lanchinho de frios, lanchinho de salsicha e a sobremesa, brigadeiro, beijinho, cajuzinho, bicho de pé e uma fatia de bolo. Então pode parecer muito mais, o ingresso pode parecer muito, mas dá direito a isso tudo, então, e além de tudo a gente contribui para a nossa assistência. Vamos divulgar de novo o nosso encontro amigo, apoio aos enlutados, quarta-feira às 20 horas, pelo Zoom, ou no presencial, das 14 às 15, na sala Herculano Pires. Nós estamos precisando de voluntários, psicólogos, para atender presencial ou online, instrutores de inglês, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30, instrutores de informática, aulas também presenciais aos sábados, das 8 às 11h30, e educadores da evangelização infantil, as aulas também aos sábados, das 8 às 11h30. Isso tudo lá na Caspage. Contato do Valdir, a gente consegue lá na livraria também. Bom, expositora da noite é a nossa irmã Vilma Caponianco. Heleninho, acho que era você que devia estar aqui, hein? Ela está tirando folga. Tema: a vida de Eurípides Barçanufo. O Evangelho, a mensagem e a prece inicial, pelo Carlos Alberto Dias. As vibrações do passe gerais, o Rubem César Brizuenha. E a vibração da água e a prece final, a Marisaura Brocanello. Então, um bom trabalho para todos nós. Heleninha, você não vai ter nada aqui hoje, não? Boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe. Leitura do Evangelho, capítulo 10, os trabalhadores da última hora, item 5, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo de cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperados. E felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus trabalhadores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais os salários dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuam diante das suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão.
Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino do céu. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Mensagem. O trecho da mensagem é recebido em Sacramento, no 48º Encontro de Evangelização de Espíritos. Irmãos, a jornada é longa e o convite de Jesus é o mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O tempo urge para todos os filhos de Deus que desejam prosseguir nesse sublime momento de fé e de esperança. Amigos, nosso empenho em ajudá-los é enorme. Desejamos que tomem consciência de sua responsabilidade, assumindo verdadeiramente o seu compromisso diante da magnitude do Evangelho do Cristo. Herdeiros da luz, desejamos-lhes compreensão naquilo que lhe compete vivenciar diante do momento atual. É preciso perseverar no trabalho para que possam auxiliar outros irmãos a despertar e permanecer nas linhas sublimes do trabalho redivivo. Eurípides Barçanufo. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Senhor, nosso Pai amantíssimo, e pedimos, na realidade, suplicarmos para sermos amparados nesta noite, abrindo e arejando nossas mentes para que o aprendizado e que a nossa querida expositora Vilma seja inspirada a nos transmitir tudo aquilo que realmente necessitamos aprender. Assim seja, Senhor. Boa noite, meus amigos. É um prazer aqui estar para nós conversarmos um pouquinho sobre essa criatura extremamente especial, que é o professor Eurípides Barçanufo. Eu quero trazer aqui algumas informações da biografia, da obra dele, para aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês possam buscar, através da pesquisa, mais detalhes da vida desse ser que foi um obreiro do Senhor, que cumpriu exatamente a missão a que se propôs quando aqui encarnado e continua fazendo o seu trabalho na espiritualidade em prol da pátria do Evangelho, que nós um dia pretendemos ser. Então, vamos lá. O professor Eurípides Barçanufo, ele nasceu em 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de novembro de 1918, em Sacramento, Minas Gerais. Ele ali viveu toda a sua vida. Toda a sua obra, todo o seu trabalho se desenvolveu nesse canto do Brasil. Aliás, né, um parênteses, Minas Gerais é um celeiro de grandes médiuns, né? Quando a gente vai falando a respeito dos vultos da doutrina, a gente tem, começando pelo Chico, a gente tem Doutor Inácio, a gente tem Dona Maria Modesto, e aí vai, vida fora. Minas é o celeiro dos grandes vultos da nossa doutrina. E o professor Eurípides não fugiu à regra. Ele era o 3º filho de 15 irmãos. Gente, eu vou repetir. 15 irmãos. Não é para qualquer um, né? Os pais dele eram, assim, adeptos do crescei-vos e multiplicai-vos, literalmente. Que hoje em dia a gente tem 2, 3 filhos, já arrepia até o perispírito, que dirá 15, né? Mas, enfim, desde muito menino,
Eurípides já denotava uma inteligência especial, já denotava uma esperteza especial. Ele foi encaminhado para a escola e logo foi aprendendo tudo aquilo que lhe era ensinado, de maneira que chegou um momento que o próprio diretor da escola chamou o pai dele e disse: olha, o que a gente tinha para ensinar para o seu filho já ensinamos. Né? Daqui para frente ele precisa estar num curso mais adiantado. Tal era, aliada à inteligência que ele tinha, a aplicação dele. Ele era estudioso. Né? E principalmente na área da medicina. O sonho de Eurípides era ser médico. Mas ele veio para cá com outras funções. Ele foi educador, político e jornalista. O seu sonho de ser médico precisou ser adiado por uma outra oportunidade. Porque a mãe dele era uma senhora que tinha problemas de saúde. Problemas esses que não tinham explicação, não tinham cura para os médicos da época. E aí um médico conhecido da família, que era um homeopata, trouxe, né, material para poder pesquisar o que acontecia com a mãe de Eurípides, as crises e os surtos que ela tinha. E Eurípides, curiosamente, começou a estudar esses livros, né, de homeopatia, de medicina homeopata. E aí, então, o pai dele resolveu atender o pedido dele, fez a inscrição dele na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas a mãe dele, ao saber que ia ter que se apartar do filho, que ela queria os 15 pintinhos lá perto dela, né? Teve um surto e ele desistiu da Faculdade de Medicina. Ele resolveu estudar por lá mesmo, então ele se tornou um autodidata. Desde muito cedo, ele tinha o poder de liderança. Que a liderança não é uma coisa que a gente aprende. Você não aprende a ser líder, você aprende a ser mandão. É outra coisa diferente. O líder é aquele que conduz naturalmente uma equipe. É aquele que sugere, é aquele que presta atenção nas necessidades dos seus liderados. Né? É aquele que ouve o seu liderado para poder conduzir a equipe da melhor maneira possível. É aquele que traz valores de comportamento, aquele que traz ideias, que traz novidades, que acata o que a sua equipe está sugerindo. E Eurípides era, então, um líder nato. Por conta disso, ele foi, então, trabalhar na congregação de São Vicente de Paula, ligado à Igreja Católica. Ele era católico, nasceu, cresceu numa família católica. Ele ajudou a fundar o jornal, a Gazeta de Sacramento, e continuou realizando seu trabalho. Ele não nasceu espírita. Ele foi vereador em Sacramento no período de 1902 a 1907 a 1912. Um político como aquele que nós estamos procurando ainda por aqui, que pensa no bem-estar da sua comunidade. Que o verdadeiro político faz isso. Né? Que quando a gente vota, a gente dá uma procuração para aquele cidadão falar em nosso nome lá na Assembleia, lá no Congresso, lá no Senado, e tomar as decisões por nós. Por isso ele tem que estar aliado aos ensinamentos do Cristo. E Eurípides era um desses políticos. Raros, mas era. Né? Muito bem. Ele tinha um tio. Então vamos falar agora como é que ele se tornou espírita. Ele tinha um tio que tinha uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria. E o próprio tio se intitulava um matuto. Portanto, uma pessoa que não tinha grandes conhecimentos acadêmicos. Mas era um estudioso da recém-doutrina espírita, porque
A doutrina foi em 1800 e pouco, e nós estamos falando aqui de 1900, né? Então, era bem recente. E esse tio do Eurípides conversava muito com ele a respeito dessa doutrina. E chegou às mãos de Eurípides um exemplar da Bíblia. E a Igreja Católica não gostava muito disso, que eles achavam que se a Bíblia caísse nas mãos das pessoas que não eram do clero, elas iam interpretar do jeito que elas queriam. Então, eles reservavam eles se reservavam o direito de só eles lerem a Bíblia e só eles darem o entendimento que eles queriam. E aí esse tio ofereceu um exemplar para o Eurípides, que foi direto estudar as bem-aventuranças. Ele não entendeu nada. Ele leu aquilo e não achou lógico. Como assim? Bem-aventurados porque terão a terra? Como assim? Que promessas são essas que o Cristo fez e que não foram cumpridas porque as pessoas sofrem? Como é isso? E aí, mesmo o tio tentando conversar com ele, explicar para ele, as coisas estavam meio complicadas. Uma pessoa inteligente, lúcida, ele queria que o raciocínio dele dissesse ok para o que ele estava aprendendo de novidade. Aí chegou às mãos dele, através desse mesmo tio, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, outro grande vulto do Espiritismo. Quando ele leu aquilo, ele ficou encantado. O quebra-cabeça montou na cabeça dele. Era isso o que ele queria. E para ratificar, ele participou, convidado pelo tio, de uma sessão espírita, falando no português vulgar, né? Nessa fazenda Santa Maria, onde o tio morava. Ele gostou muito do que viu. Ele ficou encantado. Então, foi participar numa segunda sessão. E foi nesse momento, nessa segunda sessão, que ele foi convocado pelo próprio São Vicente de Paula à sua missão espírita. Ele recebeu uma mensagem desse espírito, convocando-o para o seu trabalho espírita. E ele não se fez de rogado, aceitou a convocação e, a partir dali, passou a atuar na doutrina espírita. Claro que isso causou a ele alguns dissabores, desentendimentos familiares, ele teve que se desligar da congregação São Vicente de Paula, que ele era secretário, que ele era assíduo, e aí ele começou a trabalhar na doutrina. Ele passou a estudar loucamente tudo que ele tinha às mãos sobre o espiritismo. Não era tanto material assim, né? Chico Xavier não estava no pedaço ainda, com 400 e tantas obras. Então, ele começou a estudar o que lhe vinha às mãos, e dentro da possibilidade que ele tinha, que também não tinha o São Google, né? Que a gente aperta o botão e tem a informação na hora. E ele foi atrás, ele pesquisou, ele começou a estudar a doutrina e se encantar cada vez mais com ela. Aí, professor que ele era, ele começou a ensinar os princípios da doutrina espírita para os seus alunos, coisa que não agradou os pais dos alunos, que não agradou a sociedade da época, deixando Eurípides bastante chateado, até doente mesmo, porque as pessoas não entendiam o que ele estava fazendo ou o que ele estava falando. Porque eles eram católicos, apostólicos, romanos, e a gente sabe que a igreja sempre teve um poder muito grande sobre as pessoas, sobretudo em cidades pequenas, onde o padre é quase que o governante, né? Mistura o poder do Estado com o poder da igreja e deturparam aos seus objetivos, aos seus interesses,
a mensagem do Cristo, então fica muito difícil para as pessoas jogarem fora esses dogmas, esses atavismos que a gente vai trazendo ao longo de nenhuma nem duas vidas várias, né? Então, mas ele, firme, forte, valente, como um grande obreiro do Senhor que ele era, continuou o seu trabalho. Aí, nesse momento, a sua mediunidade ficou assim, ostensiva. Então, ele era um médium completo. Ele era psicógrafo, psicofônico, vidente, ele tinha desdobramento, ele era médium de efeitos físicos e ele tinha bicorporeidade. E com uma especial predileção para a cura. Não é à toa que ele queria fazer medicina, né? Ele tinha a coisa da cura muito forte. Aí, e continuou, paralelo ao estudo da doutrina, ao estudo da medicina homeopata. Inspirado por Bezerra de Menezes, que a essa altura do campeonato já estava na pátria espiritual, porque Bezerra desencarnou por volta de 1900, inspirado por Bezerra de Menezes, ele abre uma farmácia. Os nomes aqui eu preciso colar, viu, gente, porque é muito nome. Ele criou a farmácia Espírita Esperança e Caridade. E sob a orientação direta de Bezerra de Menezes, ele receitava e as pessoas buscavam esses medicamentos nessa farmácia, de graça. Essa farmácia era reconhecida, esses medicamentos eram registrados, então não era nada ilegal, não tinha medicina ilegal, era tudo do rigor da lei, porque ele era um homem correto. E ele ajudou muitas e muitas pessoas com esse trabalho de cura. E conta-se uma história a respeito dele, eu acho até que isso é de domínio público. Qualquer clique no YouTube, a primeira história que vem é essa, do encontro do Eurípides com Jesus. Se alguém não conhece, eu vou contar agora. Se alguém já conhece, vale a pena ouvir de novo. Num momento de desdobramento, que é o desdobramento? É quando o espírito se afasta um pouco do corpo. É a mesma coisa que acontece conosco quando dormimos, né? O corpo fica ali, o espírito se afasta e vai buscar experiências de acordo com a nossa evolução. Lógico que não se desliga totalmente, senão a gente desencarna, né? Mas ele vai buscar algumas experiências. E Eurípides, como era um espírito missionário, tarefeiro, ele num processo de desdobramento, ele foi buscando os páramos mais elevados. Aí, quando ele chegou num lugar muito bonito, muito tranquilo, onde a energia era sublime, onde era tudo puro, tudo bonito, tudo claro, lhe foi dito, não mais além. Mais para frente você não pode ir, é aqui que você tem que parar. Gente, a história eu estou fazendo uma adaptação com as minhas palavras, tá? E quando ele vira, ele encontra um vulto que imediatamente ele reconhece na figura do Cristo. E ele percebe que o Cristo está chorando, né? Ele fica muito apreensivo e pergunta: Senhor, por que choras? Na primeira pergunta não obteve resposta. Aí ele insiste: Senhor, por que choras? Aí o Cristo, na sua imensa ternura, imensa doçura, olha nos olhos de Eurípides e diz para ele: eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não colocam em prática. E aí a gente para pensar, saindo um pouquinho da biografia do Eurípides, Jesus anda chorando pela gente, né? Porque quanto que a gente lê o evangelho e ainda não aplica, né? A gente lê, faz o evangelho no lar, a gente estuda, a gente faz curso, faz o aprendizes, faz o principiante e vai, assiste palestra, mas continua o mesmo.
A grande sacada do Evangelho é a gente ler, compreender e praticar. Né? E eu acho que só conhecer não adianta. É um conhecimento extra que a gente não serve, não usa para nada. Então, é uma lição importante essa fala do Cristo. Quem conhece o Evangelho deve se esforçar para praticar um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Nenhum de nós vai ser super-homem, mas nós vamos ser cada dia melhores. Subir cada dia mais um degrau na nossa escala evolutiva. Estamos aqui para isso. A lei do progresso, ela é inexorável. Nós estamos, entre aspas, condenados ao progresso. Tem jeito de fugir. O nosso objetivo é a perfeição relativa. E o Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai quem vier através de mim. Como que a gente vai através dele? Através das lições do Evangelho. Fecha parênteses, voltamos para o professor Eurípides. Ele fundou um colégio chamado Colégio Allan Kardec, que era um colégio comum, de graça, as pessoas não pagavam, tinha uma estrutura excelente, e dentro das disciplinas ensinadas existia os fundamentos do Espiritismo. Esse colégio fechou por ocasião da gripe espanhola, que foi uma grande epidemia, né, que vitimou muitas pessoas, inclusive o nosso Eurípides. Aos 38 anos, Eurípides desencarna, vítima da gripe espanhola. E aí a gente pensa assim, nossa, 38 anos, que novo, né? Mas a vida dele foi tão produtiva, a vida dele foi tão profícua, ele trouxe tantas formas, tantos ensinamentos, ele curou tanta gente, ele ajudou tanta gente, ele abriu tantos caminhos, que ele não precisava viver tantos anos assim. Ele viveu o suficiente para se transformar no apóstolo do Triângulo Mineiro, no apóstolo do Cristo. E ainda hoje, ele continua na espiritualidade trabalhando em prol do Brasil. Lado a lado a Bezerra de Menezes, ele, um dos idealizadores, dos fundadores da Casa de Paz e Amor na espiritualidade e um dos mentores da nossa Casa de Paz e Amor. Olha a nossa responsabilidade de conhecer a história deste homem que cuida da espiritualidade de todos nós aqui. O Paz e Amor, que é um farol divino, o Paz e Amor, que é um oásis de água fresca, que nos ajuda a saciar a sede de conhecimento, a sede de amor, a sede de compreensão. É o Paz e Amor que é guiado por esse Espírito iluminado. Então, o que nos compete fazer diante de tudo isso? Seguir o seu exemplo, seguir o seu modelo. Pelo menos parar para pensar. O que é que eu posso fazer para... O que eu posso aprender com o professor Barçanufo? O que eu posso ser melhor baseada na vida desse grande homem? Ele só foi um homem que cumpriu o Evangelho. Ele só foi um homem que entendeu a mensagem do Cristo e transformou em atitude, em palavra e obra. Então vamos lá, arregaçar as nossas mangas e vamos seguir esse grande exemplo dessa grande criatura que foi o professor Eurípides Barçanufo. Muito obrigada pela atenção.
depois de uma palestra extremamente agradável, e como disse Paulo, e não foi o Legião Urbana, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todas as boas intenções, sem a caridade, sem o amor ao próximo, de nada isso adiantaria. Foi o que o professor Eurípides fez. Pôs em prática o que ele aprendeu nos livros e nos exemplos da vida. Muito obrigado pela palestra. Muito bem, meus amigos, chegamos no momento dos passes, dando continuidade aos trabalhos. Vamos pedindo aos médiuns que se coloquem em suas posições, para que junto com o plano maior, que aqui se encontra, levar a cada um de nós esse bálsamo de cura. Elevando o pensamento, mentalizando Jesus à nossa frente, pedimos humildemente, Senhor Jesus, que possa permitir que este bálsamo de cura possa entrar pelo nosso coronário, nos fazendo refletir um pouco mais sobre nossa conduta diária, oxigenando nossas células e auxiliando assim a entendermos como pôr em prática seus ensinamentos. Que esta luz possa chegar até o nosso frontal, nos auxiliando a enxergar as coisas boas da vida, não nos concentrarmos somente nas dificuldades. Que este bálsamo de cura possa chegar até o laríngeo e nos auxilie a nos controlarmos naquilo que falamos e que, de certa forma, podemos ferir aquele que dirigimos a palavra. Que este bálsamo de cura possa chegar até o nosso cardíaco, nos reequilibrando, nos tornando mais compassados. Que esta luz possa chegar ao gástrico, reequilibrando todo o nosso corpo físico. Que esta luz possa chegar ao esplênico. E agora, indo até nossos pés, indo pela parte posterior, subindo, auxiliando no fluxo sanguíneo e chegando na base de nossa coluna. E como a massagear vértebra por vértebra, auxiliando na cura das dores lombares, cervicais, que assola hoje em dia muitas e muitas pessoas. Que esta luz possa chegar no pé da nossa nuca, no bulbo, e fechar novamente no nosso centro coronário. Não sabemos com exatidão aquilo que vem buscar, mas seja o que for, creiam em Jesus. Foi Ele quem disse: vinde a mim, deposita à minha frente suas dores, suas angústias, seus problemas. Eu tornarei mais leve o seu fardo.
Certamente, ao sair daqui, não vamos ter nossos problemas resolvidos de imediato, mas certamente teremos a energia, a força, saberemos observar condições de resolver, receberemos o auxílio necessário, a porta se abrindo e as soluções dos problemas surgindo. Todos temos o merecimento, pois somos filhos de Deus. Temos em nossa mente a lei divina. Então, creiamos, pois o próprio Cristo disse: vós não estáis sós. Meus missionários e eu estarei sempre com vocês. Não desanimem, não desistam, creiam e sigam. Este tratamento se faz, sobretudo, porta fora. Insistimos sempre nesta mensagem de que a conduta diária é o maior tratamento espiritual que pode ter. Passo a passo, oportunidade por oportunidade de melhorarmos a paciência, as palavras, o controle emocional, os pensamentos mais positivos, mais edificantes, vão auxiliando na cura mental, que posteriormente se reflete na cura física. E agora, já recebido tanto desses espíritos abençoados que aqui se encontra, vamos para as vibrações, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui escolhermos estar neste momento. Deus, que é todo amor, todo bondade, prova disso que enviou seu Filho Jesus até nós. E nosso Mestre Jesus nos ensinou a amá-lo, Senhor Deus, e a chamá-lo como Pai. Então pedimos humildemente: espalha teu amor nesses países em guerra. Toca o coração e a mente desses irmãos encarnados que dirigem as nações. Olha por esses irmãos que sofrem os efeitos destes conflitos absurdos ainda. Irmãos que perderam tudo, que recebam este alento emanado por cada um de nós aqui. Que esta mesma luz possa chegar ao nosso Brasil, que se não tem as grandes guerras, possui as pequenas guerras do dia a dia, as dificuldades de um país imenso, com uma distância social também imensa. Que saibamos e que possamos compreender que de alguma forma podemos auxiliar esses irmãos que vivem isolados, abandonados pelas ruas, sem teto e sem pão. Permita que esses missionários consigam chegar a esses irmãos que se perderam em algum tipo de vício, já não tendo mais a dignidade de uma vida, que de alguma forma possam ser resgatados. Visita, Senhor Deus, cada um desses irmãos enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito, que possam encontrar a cura, a saúde. Envolva nossas crianças para que saibamos educá-las e que elas possam ser o fator propulsor
que vai auxiliar este mundo a passar para o mundo de regeneração. E por fim, Senhor Deus, visita a nossa casa, nosso lar. Que essa luz possa ir cômodo por cômodo, e todas as formas, pensamentos, todos os miasmas existentes ali, possam nos perdoar e que sejam levados nesse instante aonde for permitido por vós. Abençoa cada um dos nossos entes queridos que ali estão. E pedimos por nós mesmos, primeiramente que nos perdoe pelas falhas que cometemos, ainda que tenhamos seus ensinamentos. Mas na sua misericórdia, esteja conosco. Que assim seja. Amém. E neste momento, nós vamos vibrar pelas nossas águas. As águas que nós trouxemos e aquelas que estão em casa, os nossos garrafões, as jarras de água, os filtros. Nós vamos pedir à equipe de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, a essa equipe que trabalha na fluidificação das águas, que leve até cada vasilhame o medicamento necessário para a recuperação da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Vibremos pelas águas dos hospitais, pelas águas dos orfanatos, pelas águas das penitenciárias, pelas águas dos asilos, das casas de repouso. Vibremos pela água por todos os rios do Amazonas que estão secando por conta desse fenômeno tão violento que é o El Niño. Que a bondade de Jesus possa se estender até aquela região, fazendo com que chova uma chuva calma e tranquila, trazendo para toda a população, principalmente a população ribeirinha, a água que é a sua sobrevivência. Vibremos pelas águas de todo o estado do Amazonas. Vibremos pelas águas do Brasil, por todas as águas, pela água do planeta e principalmente pela água de todos os países que se encontram em conflito, que ao tomá-la todos possam se sentir mais reconfortados. E agora, neste momento, vamos agradecer a Jesus, a essa espiritualidade aqui presente, a equipe de Eurípides Barçanufo, a palestrante da noite, que nos fez lembrar de tantos benefícios trazidos por esse espírito de luz, que está sempre pronto a nos ajudar, a nos encaminhar, a nos orientar. Vamos agradecer a todos os mentores da Casa de Paz e Amor, pela oportunidade da noite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez ouvindo falar do princípio da doutrina espírita aqui no Brasil. Vamos rogar a Jesus que o seu manto de luz e de amor possa se estender sobre todo o planeta Terra. Ele, o governador deste planeta, que se transforme essa luz em paz, em bênçãos para todos os povos,
aqueles que passaram por terremotos, aqueles que passaram por enchentes, por secas violentas e aqueles que se encontram em guerra. Amado Mestre Jesus, nós deste belo e simples recanto enviamos esta luz para toda a humanidade. Eleve os nossos pensamentos para que nós possamos estar vibrando numa onda de luz, de paz e de amor por todos os nossos irmãos. E que essa semana seja uma semana de muita tranquilidade para todo o planeta Terra. Que a paz de Jesus acompanhe a cada um, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e trabalho. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.